Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus e que poucos ainda no mundo entendem quem é Deus, porque essa engrenagem do mundo, ela cria um Deus para ela. A religião cria outro Deus. E você, quando nasce, vão pregando, cada um prega o seu Deus para você. E quando você adquire mais conhecimento e já tem a capacidade de tomar suas próprias decisões, você cria o seu próprio Deus. Então aqui nós já estamos falando em 3, 4 deuses. Por isso que o único Deus verdadeiro que deixa claro e faz questão de dizer que há um só Deus, ele escreveu a Bíblia. Porque antes ele falava para um, falava para outro, mas não adiantava. Porque falava que a árvore era verde, o outro já falava que a árvore era quase verde, o outro já dizia que a árvore era amarelada, e assim a coisa ia mudando. Então, Deus, que é o Criador da ciência, de toda a ciência, ele entendeu que para não destruir o projeto do ser humano, ele precisava de intervir indiretamente, educando o ser humano. Assim como você domestica, né? A maioria dos cachorros hoje são domesticados. Ainda há cachorros selvagens, né? Mas a maioria é domesticado. E dá uma diferença muito grande de um animal domesticado para um animal selvagem. Um animal selvagem, para você domesticar ele, leva tempos e gerações. Por isso também que há uma diferença entre o animal doméstico e o animal selvagem. Assim também nós somos animais. A única coisa que difere a gente de todos os outros seres vivos da face da terra, que nós somos os únicos seres na terra que temos raciocínio lógico, raciocínio matemático. Nós, se a nossa visão enfraquece, nós podemos fazer um óculos. Não há na terra nenhum ser que possa fazer isso. Nós temos essa capacidade de raciocínio lógico dada por Deus. E aí Deus nos ensina a ler e Deus faz um livro escrito por Ele. A maioria absoluta das igrejas até hoje duvidam da Bíblia. E muitas pessoas que se acham de Deus e se acham cristãos ainda não entenderam que a Bíblia foi escrita por Deus. É claro que Deus usou o homem, né? Mas foi Ele que ditou cada palavra. E esse é um livro de mistérios, um livro escrito em códigos, que não dá para você entender ele todo. Deus quis fazer ele assim. Jesus deixa claro a respeito disso. E esse livro foi feito para dizer quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para o ser humano e o que Deus quer da gente. Por isso é o livro mais importante que existe na Terra. É o livro que fala
da sua essência, do ser humano de verdade que você é. Não desse ser contaminado pela engrenagem da sociedade. Porque muitas vezes você achando que sabe tudo, você achando que é autossuficiente, você achando que a sua ideia que está certa, que você olha, você já faz o seu juízo de valor, você esquece que você é contaminado. Quando você nasceu, você era uma folha em branco. Se você fosse criado lá no Japão, você estava comendo de palitinho. Se você fosse criado nos Estados Unidos, você estava falando inglês. Então, muito do que você é foi escrito pelo meio ambiente do qual você cresceu. Então, por isso que Deus teve que criar a igreja como sala de aula. A igreja não é lugar de religião, não é lugar de doutrina humana. A igreja é lugar de falar do projeto de Deus. A igreja é lugar de você falar com Deus. E Deus criou a igreja como uma sala de aula e apenas um livro. Qualquer profissão que você for formar em uma faculdade, você vai ter que ler muitos livros. Mas Deus é tão simples, não é? Você vê que as palavras de Deus, de Jesus, não teve nenhuma palavra complicada. A palavra dele foi simples. A única diferença é que ele pregava matematicamente a verdade, só isso. Qual verdade? A verdade do projeto do ser humano, a verdade de quem você é. Lá no fundo, a pessoa que você é, não o corpo que você é, a pessoa que está aí dentro desse corpo, ela quer se dar bem na vida, ela quer ser feliz, ela almeja um mundo perfeito, mesmo convivendo com bandido, convivendo com gente que não vale nada, mesmo sendo ruim, no fundo a pessoa deseja um mundo perfeito, mas contaminada pelas mentiras dessa engrenagem maléfica que existe no mundo, pelas mentiras do homem, pelos livros, pelas revistas, pelas ideias, pelas filosofias e psicologias do homem, você vai se perdendo, você vai se corrompendo como ser humano. Por isso a necessidade de você se render à palavra de Deus. Essa tem que ser uma atitude exclusivamente sua. Jesus deixa claro: quem não deixar pai e mãe, filho ou filha, marido ou mulher, irmão ou irmã, por amor de mim, não é digno de mim. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é individual e depende de atitude diária sua. De primeiro, tomar a Bíblia que Deus te deu como referência para a sua vida, para os seus pensamentos, para os seus desejos, para os seus sonhos, para os seus relacionamentos. A Bíblia tem receita para tudo. E você é chamado para segui-la. Quando você sai fora da Bíblia, você começa a se corromper, começa a se afastar de Deus. O que eu mais vejo aí é crente só falando em reza. Vamos rezar, tem que rezar, tem que rezar. Olha, se por muita reza e por muita oração alguém fosse transformado de verdade, Deus não precisava de criar nem igreja, nem precisava de criar a Bíblia. Para quê? Então vamos só rezar aí, vamos ajoelhar no caroço de milho aí e ficar rezando. Tem gente que reza 5 vezes por dia, jejua, dá dízimo, dá oferta, mas mata a criança e vai por aí afora, né? Vai por aí afora. Então, irmãos, a coisa é muito simples. Então, exatamente por ser simples, é que se torna tão difícil, porque o homem gosta de coisas complicadas, não é? Muitas vezes eu fico até vendo, né, as pessoas almejando a felicidade, só que a felicidade é um lugar calmo, tranquilo, de amor, de paz, de sossego, né?
Mas no fundo ela está querendo bastante confusão, intriga, problema, raiva, ira, né? Por isso que é difícil, irmãos, servir a Deus, andar conforme o Evangelho, e tem que ser conforme a Bíblia, como Jesus falou: eu não vim para destruir a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. A palavra de Deus é para você ler do jeito que ela é e buscar todos os dias na sua vida cumprir essa palavra. Sendo fraco ou sendo forte, sendo santo ou sendo pecador, não importa. Você tem que criar em você um desejo de amar essa palavra e um desejo de fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 16, que diz a palavra de Deus assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de desperdiçar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te, já escreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Irmãos, nós vamos ver uma referência aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 6, João, capítulo 12, versículo 36, Efésios, capítulo 5, versículo 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. O interessante dessa parábola que Jesus está contando aqui é que Jesus aqui no versículo 8, na parte B, diz assim, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha, irmãos, aqui a gente pode tirar várias interpretações, né? Esse servo que cuidava das finanças do patrão dele, quando ele é pego administrando mal as finanças, ele resolve consertar os erros que ele tinha feito, não é? E aí o que acontece? É muito difícil para os filhos da luz, aquele que é chamado por Deus, aquele que tem a oportunidade de ir a uma igreja, aquele que ganha uma Bíblia de Deus, é muito difícil para os filhos da luz arrepender-se, se desculpar, falar assim: me desculpa, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu falhei. Que palavra difícil, né? Que palavra difícil. E sem o arrependimento, sem saber
colocar na balança quem está certo, quem está errado, você não consegue alcançar a sua vitória, você não consegue fazer a vontade de Deus, porque você está sendo soberbo, não é? Então, Jesus está dizendo, nós temos que ser prudentes. E aqui diz assim, ó, e eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aqui, irmãos, no versículo 9, é um versículo que você vai ver uma referência em Mateus 6, 24, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, mas é muito importante esse versículo aqui, você entender o contexto da Bíblia e o que diz os versículos depois. Porque muitas religiões, eles formam um dogma, uma doutrina, em cima de 1 ou 2 versículos. Então aqui está parecendo que Jesus está dizendo assim, olha, você arruma amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus, ao contrário do que muitas pessoas entendem, ele está criticando isso daqui, ele não está concordando com isso. Então, por isso que ele diz aqui no versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E aqui você vai ver no versículo 10, uma referência em Mateus 25, 21 e Lucas 19, 17. Então você vê que Jesus deixa claro aqui, olha, se nas riquezas injustas você não consegue ser fiel, ninguém vai confiar as verdadeiras para você. Então aí você pode relacionar, Jesus não vai concordar nem com a sua riqueza financeira, nem com a sua riqueza espiritual, se ela for infiel. Jesus não tem parte com infiel. E por isso aqui que ele diz, quem é fiel no mínimo? Se você roubar uma caneta, você é ladrão. Para qualquer lei no mundo e para qualquer cidadão. Não importa o tanto que você roube. Se roubou pouco ou roubou muito, para a sociedade você é ladrão. Entendeu? E para Deus também. Por isso que diz aqui, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E no versículo 12 diz, e se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Entende o que Jesus está falando? Jesus está condenando aquele mordomo ali infiel, injusto. Não está concordando com ele. E assim, ele também não concorda com a gente quando a gente fica em cima do muro, que é o que mais tem, é crente em cima do muro. E muitas vezes tem um crente de carteirinha, 30, 40 anos de crente, tem até título de mestre, de pastor, de doutor da lei, mas ele anda em cima do muro porque ele não serve a Deus conforme a palavra que Deus escreveu. Ele serve a metade pela palavra de Deus e a outra metade pela doutrina do homem. Entendeu? E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Você vai ver uma referência lá em Mateus 23, 14,
Lucas 11:41, 2 Timóteo 3:2. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que dentre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Entendeu, irmãos? Aqui, como Deus está condenando aquele mordomo, que naquele versículo ali parecia que Jesus estava dando razão para ele, né? Mas não estava. E aqui, o que Jesus está dizendo claramente? Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Inclusive, hoje em dia, irmãos, as pessoas do mal, as pessoas que não têm empatia pelo ser humano, que estão até querendo dominar a terra, elas aprenderam uma coisa: elas roubam e diz que foi você que roubou. Elas fazem as coisas erradas e diz que foi o outro que fez. Entendeu? Na cara dura. Na cara dura. Se ela for filmada roubando e a polícia filmando ali, ela diz que não foi ela, que foi outro. Então hoje nós vivemos em um mundo da narrativa, o que é o mundo da conversa fiada. O mundo que as pessoas malignas estão com o microfone na mão, estão com o poder da notícia nas mãos, e a gente tem que prestar muita atenção, pedir muito discernimento a Deus, para a gente fazer juízo de valor, para a gente saber qual posição tomar. Por quê? Porque hoje o bandido está se passando de mocinho, o ditador está dizendo que é democrata. É preciso ter muito cuidado hoje. E por isso que Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Você tem que ter um posicionamento. Deus chama todo cristão para ele ser um observador e ele fazer juízo de valor. Nós não somos chamados para viver de boca aberta, sem buscar conhecimento, sem tomar posição. Por quê? Porque Deus não concorda com isso. Você não pode ser tolo. Deus não chama tolo. Entendeu? Você tem que buscar conhecimento, principalmente do reino de Deus, mas também do mundo que você vive, para você tomar posição, para que você seja exemplo. Para que você seja exemplo. Não é? E Deus diz aqui, ó: mas Deus conhece os vossos corações. Você vai ver uma referência em Lucas 10:29, Lucas 18:9, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Provérbios, capítulo 21, versículo 2, Romanos, capítulo 8, versículo 17. E Deus fala, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Você vai ver uma referência em Romanos 3:21, Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 5, versículo 17, Mateus capítulo 22, versículo 40. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus está dizendo aqui, olha, a lei e os profetas duraram até João. O que agora se prega? O evangelho, se prega o reino de Deus, né? E todo homem emprega a força para entrar nele. Não é com facilidade que você vai entrar, não, irmão. A luta é grande. Jesus falou, olha, a porta é estreita. Se a porta é estreita, é porque é difícil você passar nela. Entendeu? Jesus já está deixando claro, você vai ter que se esforçar, você vai ter que lutar, você vai ter que querer. O maior inimigo seu vai ser você mesmo, que vai impedir você de chegar a Deus, que vai impedir você de amar a palavra de Deus, que vai impedir você de amar a igreja, entendeu? Que vai impedir você de mudar. Quem tem um gênio forte,
quem não consegue ser humilde, não nasceu com o dom da humildade, né? Quem tem um gênio sanguíneo, intempestivo, tem que ter muito mais cuidado, tem que lutar muito mais, porque a Bíblia, do início da Bíblia até o final, ela já vem mostrando que a nossa luta é contra o nosso gênio. Lá no livro de Gênesis, Deus já fala para Caim: Caim, presta atenção nos seus pensamentos. Você está deixando o pensamento mal entrar na sua cabeça. Se você não conseguir dominar o seu pensamento ruim, o seu gênio ruim, ele terá domínio sobre você e vai te destruir. Esse é o grande problema. As pessoas basearem a sua maneira de relacionar com Deus no seu próprio pensamento, no seu gênio. Não saber ter humildade para falar: gente, eu não posso ser assim, eu sou um cristão, eu sou um abençoado, eu sou um escolhido por Deus, eu sou uma pessoa chamada por Deus para viver num lugar de paz, um lugar pacífico, para viver num lugar de amor. Agora, se eu viver do jeito que eu quiser viver, e eu quiser me chegar a Deus, eu não vou matar um carneiro mais, ou vou matar uma pomba, uma rola, para poder dar para Deus, e aí está tudo certo. Já naquele tempo, Deus já não aceitava isso. Era por causa da ignorância das pessoas. E aqui é o que Jesus está dizendo claramente, que a lei acabou, meu irmão, agora é por amor. Agora é você que tem que decidir servir a Deus, sem chantagem, sem querer comprar Deus, sem querer achar que você vai enganar a Deus. Você precisa de começar a olhar para você, para dentro de você, e ter o desejo, fazer força para mudar. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Você vai ver uma referência em Lucas capítulo 6, versículo 24. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui você vai ver uma referência do versículo 29, lá em João 5,39, que Jesus diz claramente, né?
examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E você vai ver uma referência em Atos 15, 21 e Atos 26, 27. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você vai ver uma referência em João 5,47, né? E Jesus fala: se vocês não acreditam no que está escrito, né? Como vão acreditar nas minhas palavras? Então, irmãos, olha só, olha que coisa interessante. Aqui é aquele crente frio, né? O crente que ele vive em busca de um milagre. Se ele não vê o mar abrir, se ele não vê o Rio Jordão abrir, se ele não vê um grande milagre de Deus, ele não se converte, entendeu? Não se converte. Então ele está pedindo aqui, ó, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então, se eles vissem, né, um grande milagre, aí eles iam se arrepender. Iam nada, irmãos, iam nada. Na história da humanidade, na história da Bíblia, nós vimos que Deus, por causa de sua infinita misericórdia, Ele fez muitos e faz até hoje, e fará muitos milagres para quebrantar o coração das pessoas. Mas isso não quer dizer nada. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos, mas que só um voltou para agradecer. Então, nós temos que aprender que mesmo a nossa fé sendo pequena, do tamanho de um grão de mostarda, nós temos que aprender a exercer a nossa fé, como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, se não me falha a memória, que deixa claro o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Ah, mas se você falar isso para alguém aí na rua, falar para as pessoas, eles acreditam mais em Deus que você. Mas, irmãos, quando a gente fala que você crê que Deus existe, é porque você tem certeza. E essa certeza, ela tem que ficar acima de tudo. Entendeu? Jesus falou que você tem que segui-lo, não seguir a você mesmo, ou seguir os outros, ou ficar com uma cana abalada pelo vento. De acordo com os acontecimentos, você vai para um lado ou para o outro. Então, diz aqui no versículo 38 do capítulo 10, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês têm que ter um diálogo com vocês e com Deus, lá no seu quarto particular, e falar claramente: Senhor, a minha fé é pequena, eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho lido a palavra de Deus, e eu tenho observado que a minha fé é pequena, e eu tenho visto que eu tenho falhado muito na fé. Então, eu quero pedir ao Senhor, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, que o Senhor possa me dar essa fé, que o Senhor possa me dar uma fé sobrenatural, que o Senhor possa me ajudar na minha fraqueza, para que eu possa mudar e amar ao Senhor cada dia mais. Amém, irmãos?